Fala galera, Tenente Vitor Rocha na área, o pai tá on e hoje é dia de velocidade vetorial média, velocidade escalar média. Vamos entender qual é a diferença entre essas duas velocidades, o que caracteriza uma, o que caracteriza a outra, como eu calculo uma, como é que eu calculo a outra. Então vamos lá, sem mais delongas, olho na tela que a gente vai começar agora. Imagina o seguinte, pessoal, eu tenho um móvel aqui, ó. Eu tenho um móvel, vou desenhar aqui um carrinho. E esse móvel vai fazer um trajeto aqui, ok? Eu vou desenhar o trajeto aqui desse móvel. Ó. Ele vai sair de um ponto, vai andar até um outro ponto e vai descer mais um tanto, ok? Ele sai aqui, vamos supor, do ponto A, passa pelo ponto B e chega até o ponto C, tranquilo, pessoal? Esse trecho AB eu vou chamar de trecho 1 e esse trecho BC eu vou chamar de trecho 2. Eu sei que o trecho 1 ele tem 40 quilômetros de extensão e o trecho 2 apenas 30 quilômetros de extensão. Tranquilo, pessoal? E aí vamos dizer que esse nosso móvel, ele se desloca aqui, né, com uma velocidade v qualquer, e aí ele percorre esse trajeto AB aqui, ó, esse trajeto que eu chamei de trecho 1, em um ΔT, um intervalo de tempo ΔT1 igual a 4 horas, ok? Vamos supor que ele fica aí 4 horas e aí quando ele chega em B, quando ele chega aqui em B, ele vai ficar parado, ou seja, a velocidade dele aqui no ponto B, ó, que eu vou chamar de VB, é igual a zero. E ele fica aí, ó, por um intervalo de tempo ΔT' igual a 1 hora. Ele fica parado aí por um intervalo de tempo de 1 hora. Então aqui, ó, ele andou de A até B 40 quilômetros em 4 horas. Depois ele ficou 1 hora parado lá no ponto B. E agora ele vai descer, ó. Eu esqueci de colocar aqui, mas esse trecho, ó, é perpendicular ao outro, ok? Forma 90 graus. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco, certinho? E aí esse trecho BC, o trecho 2, ele faz em um ΔT2, que eu chamo de ΔD2, um intervalo de tempo do trecho 2. Ele vai fazer isso em apenas 4 horas, tá bom? Ok? 4 horas não. Aliás, 5 horas, para ficar mais exato, né? Para nossa conta ficar melhor. Ele faz esse ΔT2 aqui, ó, esse trecho 2, aliás, em um ΔT2 de 5 horas. Beleza, Vitor. Então é fácil você perceber que o intervalo de tempo total que esse móvel gasta para ir do ponto A até o ponto C é um ΔT de 4 mais 1 mais 5. Tranquilo isso daí? Então esse ΔT total é igual a 4 mais 1, 5 mais 5, 10 horas, beleza? Esse é o ΔT do meu móvel, partindo de A e chegando em C. Analisando esse movimento ABC, eu tenho um intervalo de tempo de 10 horas. Tranquilo, Vitor. O que acontece, pessoal? Quando eu for calcular a velocidade média desse camarada, eu tenho que entender que tem dois tipos de velocidade média. Então, ó, vou colocar aqui no cantinho. Quando eu falo velocidade média, eu tenho aqui a velocidade vetorial média e eu tenho aqui, ó, a velocidade escalar média. Tranquilo, pessoal? Quando eu falo em velocidade escalar, eu tenho que pensar em distância percorrida. Qual foi a distância percorrida desse móvel? É fácil perceber que a distância percorrida por esse móvel, ó, é os 40 mais os 30 quilômetros. Ele andou aqui, ó, 40 em linha reta e andou mais 30 também em linha reta perpendicular ao primeiro trecho. Então, vou facilmente pegar aqui, ó, 40 mais 30.
Quando eu pego a velocidade escalar, eu tenho que lembrar dessa palavrinha aqui, ó, pessoal, distância percorrida, ok? Então, quando eu falo em velocidade escalar, eu tenho que lembrar de distância percorrida. E aí eu vou dividir. Lembra que velocidade média não é um deslocamento desse móvel dividido pelo intervalo de tempo? Em quanto tempo ele fez isso? Não foi 10 horas? Então, a minha velocidade escalar média vai ser igual a 70 dividido por 10. Logo, a minha velocidade escalar média é igual a 7. Estou dividindo quilômetros por hora. Então, tá aí a minha velocidade média. Velocidade escalar, tranquilo? Vou colocar aqui, ó, que essa velocidade média é a minha velocidade escalar. Pessoal, isso aqui é muito simples. Velocidade escalar é muito tranquilo. Agora, olha só a velocidade vetorial média. Quando eu falo em vetorial, o próprio nome já vai me remeter a vetor. E que vetor eu tenho que lembrar quando eu falo de velocidade vetorial média? Quando eu falo de velocidade vetorial média, eu tenho que lembrar do seguinte vetor. Olha só. Vou desenhar aqui um vetorzinho, ó, chamado vetor deslocamento. Ele sai lá do A, que é o ponto inicial, né, a posição inicial, e vai até a posição final, que é o ponto C. Olha lá, ó. A esse vetor que sai da posição inicial, ó, que é o meu S0 não é A, e o meu S final não é C, ó, vou colocar aqui como sendo a posição final. A esse vetor aqui, ó, eu dou o nome de vetor deslocamento. Quando eu pego o módulo do vetor deslocamento, ou seja, o tamanho desse vetor deslocamento, e divido pelo ΔT total do percurso, ou seja, o ΔT que ele demora para sair de A e chegar em C, quando eu faço isso, eu tenho a minha velocidade vetorial média. Então percebam que a velocidade vetorial média ela vai ser igual a o módulo dela, né? Na verdade, quando eu falo de VM aqui, ó, esse VM de vermelho, eu estou falando do módulo da velocidade vetorial média. Então, eu posso escrever assim também, ó. Se eu colocar aqui, ó, que o vetor velocidade média, velocidade vetorial média, é igual ao vetor deslocamento dividido por ΔT, tá certo? Tá certo. Agora, e se eu quiser saber o módulo desse vetor velocidade vetorial média? Bom, o módulo dele vai ser assim, ó. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Lembrando que quando eu tiro a setinha daqui de cima, ó, eu estou falando de módulo. Lembra disso daí? Lá na aula sobre vetores a gente conversou sobre isso. Então, para esse caso aqui, pessoal, vocês concordam que o módulo do vetor deslocamento ele é numericamente igual a hipotenusa desse triângulo aí, ó, triângulo ABC? É um triângulo retângulo, olha lá, ó. É um triângulo retângulo. E a hipotenusa de um triângulo retângulo a gente calcula utilizando o teorema de Pitágoras. Lembra disso? O que o teorema de Pitágoras diz? Que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Lembra disso daqui? Ó? Esse é o teorema de Pitágoras. Então vamos aplicar para o nosso triângulo aqui, ó. Então vai ficar aqui o meu deslocamento ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Vai ficar que o meu deslocamento ao quadrado é igual a 900 mais 1.600. Isso implica dizer que o meu ΔS ao quadrado é igual a 2.500. Portanto, esse ΔS ele vai ser igual a
50 quilômetros, ok? 50 quilômetros. Aí você pode se perguntar, Vitor, não seria mais ou menos 50? Não. A gente está falando de física, de deslocamento, de espaço que esse móvel percorreu. Não existe uma distância negativa na física. A gente não trabalha com distâncias negativas. Se isso aqui fosse uma equação, né, na matemática, não fosse um tamanho igual ao triângulo, hipotenusa, não fosse tamanho, dimensão, aí sim, né, se fosse uma equação qualquer, a gente poderia ser uma incógnita ao quadrado, poderia ser o mais ou menos 50. Mas como nós temos unidade de medida, estamos falando de distância, né, de espaço, então não tem como ser o menos, tem que ser por obrigação o mais aqui. Então mais 50 quilômetros. Agora que a gente tem o deslocamento, eu consigo calcular essa velocidade vetorial média, que vai ser o meu deslocamento dividido por o meu ΔT. Portanto, a minha velocidade vetorial média vai ser igual a 50 por 10, 5 quilômetros por hora. Tranquilo demais, né, pessoal? Lembrando que esse VM, estou falando de velocidade vetorial. Beleza? Então tem que lembrar muito isso daqui, ó, pessoal. Falei em velocidade vetorial, eu tenho que lembrar de deslocamento, né? Vetor deslocamento, melhor dizendo. Então, vetor deslocamento. Falei em velocidade escalar, tem que lembrar de distância percorrida. Pode ser que dê as duas iguais? Pode, né? Olha só, como é que vai dar a distância percorrida igual ao deslocamento? Quando esse móvel ele se movimenta em linha reta e vai em um único sentido, ele não volta. Porque se ele voltar, vocês concordam que o deslocamento já vai ser menor do que a distância percorrida? Então, quando ele sai de um ponto e vai até o outro ponto sem voltar, só em linha reta sempre, indo no mesmo sentido, aí beleza. Aí a distância percorrida é igual ao deslocamento, a velocidade vetorial média tem o mesmo valor da velocidade escalar média. Lembrando que velocidade escalar é um simples valor, um simples número, né? Uma velocidade média que o móvel desenvolve durante todo o percurso. Velocidade vetorial tem a ver com o vetor deslocamento. E lembrando que tem a mesma direção, o mesmo sentido e o módulo da velocidade vetorial média. É o módulo do vetor deslocamento dividido pelo ΔT. Espero que vocês tenham aprendido, pessoal. Um forte abraço, tamo junto. Um beijo no coração de vocês. Tenente Vitor Rocha aqui. Mais uma pra conta. É nóis. Abraço. Fui!